Nem só de pão, levando a palavra de Deus ao seu coração. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Nem Só de Pão podcast. É muito bom ter a sua presença, a sua audiência, e eu fico feliz pelo sucesso que nós temos feito. Agradeço e peço para que você, caso ainda não siga o nosso podcast, nosso canal, você venha nos seguir para atualizações e episódios novinhos em folha para você. Você está ouvindo Nem Só de Pão podcast. Meu nome é Felipe Rocha e nesse episódio nós exploraremos alguns dos principais provas que apontam para a existência de Deus. Nós vamos nos apoiar em argumentos filosóficos, científicos e também teológicos. Acreditar em Deus não é um salto cego no escuro, mas sim uma resposta razoável diante da complexidade e a ordem do universo. Nós vamos abordar as evidências que nos ajudam a confirmar que a existência de Deus não é apenas uma crença pessoal, mas ela também é uma conclusão lógica que pode ser observada em nosso mundo diariamente. Nós temos como principal o argumento cosmológico, que já foi dito também nos episódios anteriores dessa temporada e vão ser falados, e repetidos por muitas vezes, porque são importantes e dentro desse contexto nós precisamos explicar alguns assuntos importantes. O argumento cosmológico é um dos principais, dos mais antigos e poderosos argumentos em favor da existência de Deus. Ele parte da observação de que tudo que existe no universo tem uma causa. E como primeira causa, ou causa não causada, é identificada como Deus. O filósofo Tomás de Aquino, em suas 5 vias, ele explica que não pode haver uma cadeia infinita de causas, então deve haver algo em algum ponto que tenha causado tudo que existe. Nesse caso, um ser necessário, que é Deus. A Bíblia, ela vai nos lembrar dessa verdade lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que já foi citado também em episódios anteriores, que é no princípio, Deus criou os céus e a terra. A criação de tudo que vemos e experimentamos aponta para a existência de um Criador, que é a causa primária. Como nós falamos também em episódios anteriores, existe o argumento teológico, ou conhecido como design inteligente, que se baseia na ordem e a complexidade do universo. O cosmo não é um amontoado de causa aleatória, mas ele revela uma impressionante precisão e design. E eles colocam o designer principal como Deus. E também existe o argumento moral, A moralidade universal que nós compartilhamos também aponta diretamente para Deus. Embora as culturas humanas elas possam ter diferenças em normas e valores, existem princípios morais universais que todos de alguma forma reconhecem. Como, por exemplo, o bem contra o mal e a justiça contra a injustiça. De onde vêm esses padrões morais? Como eu citei também anteriormente, de acordo com C.S. Lewis, esses padrões morais eles não surgem do acaso, mas de um legislador moral divino, ou seja, Deus. Existe um versículo bem bacana que se encontra lá em Romanos capítulo 2, versículo 14 ao 15, que ele afirma assim: quando os gentios que não têm a lei praticam por natureza o que é da lei, eles, embora não tendo a lei, são lei para si mesmo, mostram que as exigências da lei estão escritas em seus corações, testemunhando-lhes a consciência e os pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo-os. Ou seja, a consciência moral humana aponta para um ser superior que estabeleceu um padrão de justiça e moralidade. E existem pessoas que pensam que Deus é amoral. A questão sobre Deus ser amoral ou não estar ligado ao entendimento de sua natureza moral, é a forma como ele se relaciona com a moralidade humana. A ideia de Deus ser amoral, ou seja, sem moralidade, ou acima da moralidade humana, ela não é compatível com o que as escrituras revelam sobre ele. Deus é, na verdade,
profundamente moral e justo, mas sua moralidade é transcendente e perfeita, o que significa que ele é a fonte de toda moralidade e justiça. Ué, mas como assim, Felipe? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que sim, Deus é moral. Ele é a própria definição de moralidade e justiça. Sua natureza é perfeitamente justa, santa e boa. Ele não age de maneira arbitrária ou sem fundamento moral. Sua justiça e retidão não podem ser separadas da sua essência. Isso se reflete em muitos textos bíblicos, por exemplo, como em João capítulo 4, versículo 8, que vai dizer: Deus é amor. E em Salmo 89:14 também está escrito que justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade andam diante da sua face. Portanto, Deus, ele não é amoral. Ele está profundamente envolvido com os conceitos de moralidade, pois ele é a fonte da moralidade. Toda moralidade que reconhecemos, que entendemos, como por exemplo o bem e o mal, a justiça e a injustiça, encontra sua origem em Deus, que estabeleceu o padrão para todas as coisas. Simples assim. E o que significa Romanos capítulo 2, do 14 ao 15, que eu citei anteriormente? Esse versículo, ele explica que mesmo aqueles que não têm o conhecimento explícito da lei de Deus, como por exemplo os gentios ou os não-judeus, para alguns que não conhecem esse termo, eles possuem em suas consciências um senso inato do que é certo e do que é errado. Isso ocorre porque a moral de Deus está de alguma forma gravada no coração dos seres humanos. E o que isso significa, Felipe? A lei moral de Deus em todos os homens, mesmo os gentios, ou seja, aqueles que não receberam a lei de Moisés, como por exemplo o povo de Israel, tem um conhecimento interno do que é certo e errado. Isso é uma evidência clara de que a moralidade não vem apenas de um código externo ou específico, mas de algo que foi inscrito no coração humano por Deus. Esse conhecimento moral universal, ele revela a justiça e a moralidade de Deus operando em todos nós, independente da religião ou até mesmo cultura. Ele está expresso na humanidade. E aí o texto diz que a consciência humana age como uma testemunha da moralidade de Deus. Quando alguém faz algo bom, sua consciência pode defendê-lo, Isso acontece com a gente. Quando a gente faz algo de errado, a nossa consciência pode nos acusá-lo. Isso é uma indicação de que Deus implantou em todos os seres humanos uma percepção interna do que é certo e errado, refletindo sua própria natureza moral inscrita em nossos corações. E esse versículo, ele explica de forma clara e sugere, que a moralidade não é apenas uma invenção humana ou algo que depende de uma revelação externa imediata, mas ela é uma realidade universal que todos os seres humanos têm. Mesmo sem o conhecimento direto das Escrituras, nós temos ela em nosso coração. Isso demonstra de que Deus, na sua sabedoria, fez com que todos os seres humanos tivessem um senso básico de moralidade de acordo com seus próprios padrões. Entre outras palavras, esses versículos eles reforçam que Deus não é amoral, mas sua moralidade está escrita no coração de cada um de nós, e ele é o padrão moral de toda a criação. A moralidade de Deus é a base do que entendemos como certo e errado, e a consciência humana é uma evidência dessa moralidade universal. Em resumo, nós temos que entender que Deus é moral, e a moralidade que Ele estabeleceu é refletida em todos nós, mesmo que sem o conhecimento direto da sua palavra, possuímos em nós uma consciência moral que nos orienta a discernir o bem e o mal. Além dos argumentos filosóficos e científicos sobre a existência de Deus, nós não podemos de forma alguma ignorar as muitas experiências pessoais e transformações de vida que confirmam a existência dele. Milhões de pessoas ao redor do mundo, através da história nos dias de hoje, têm testemunhado encontros pessoais com Deus que transformaram as suas vidas radicalmente. Jesus, ele disse lá em João capítulo 14, versículo 21, quem tem os meus mandamentos e o obedece, esse é o que me ama.
Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Muitos cristãos podem afirmar que, ao seguir a Cristo e viver segundo os seus ensinamentos, tiveram uma experiência profunda e real de sua presença. Isso é mais do que uma evidência clara e poderosa da existência de Deus. Por fim, a própria Bíblia é uma evidência para a existência de Deus. Ela não apenas narra a história da criação, da interação de Deus com a humanidade, mas ela também revela a sua vontade, o seu caráter e a natureza divina de maneira tão profunda que tem transformado vidas por milênios. Lá em Hebreus 11:13 nós lemos assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito a partir do que é visível. A própria existência da palavra de Deus, registrada nas Escrituras, é uma prova de que há algo além da matéria, algo espiritual que rege e sustenta o universo. Portanto, caro ouvinte, a evidência de que Deus existe é clara, abundante e irrefutável. A criação, a moralidade universal, as experiências transformadoras e a revelação das Escrituras nos mostram que Deus não é apenas uma ideia, mas uma realidade eterna, poderosa, uma realidade presente. Sua existência é a base de tudo o que somos e de tudo o que vemos. Como cristãos, devemos viver com confiança plena de que nosso Criador é real e que Ele está ativamente envolvido na história da humanidade e na vida de cada um de nós. Acreditar na existência de Deus não é uma questão de fé cega, mas de uma razão bem fundamentada que nos aponta para a realidade do Criador. Ele está vivo, Ele é soberano e Ele se revela em todos os aspectos da nossa vida e do universo ao nosso redor. Deus existe e Ele é digno de nossa adoração, confiança e obediência. Eu espero que esse episódio tenha tocado o seu coração. Continue nos seguindo para mais episódios. Graça e paz. Conheça os livros exclusivos do Nem Só de Pão Podcast. Participe dos nossos sorteios e descubra histórias que transformam vidas. Acesse nosso site para artigos teológicos e junte-se ao nosso canal de transmissão no WhatsApp. Procurando fazer sua festa inesquecível? Com o Buffet Bozelli, transforme cada momento em uma celebração única. Deliciosos salgadinhos, bolos maravilhosos e tortas que encantam. Buffet Bozelli, a escolha perfeita para momentos especiais. Entre em contato conosco para mais informações.